Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. É uma alegria receber o economista Paulo Dalla Nora Macedo, empresário, foi sócio do Banco Gerador no Brasil, é também investidor em empresas de tecnologia, hoje vive em Portugal, onde comanda o restaurante Cícero, que é um grande ponto de encontro de brasileiros, e também participa ativamente do grupo Política Viva, que reúne grandes lideranças da sociedade civil no Brasil. Paulo, muito bem-vindo aqui à TV 247. Tudo bem com você? Bem-vindo. Obrigado, Leonardo. Primeiro, parabéns aí pelo trabalho de vocês. A mídia independente é sempre importante a construção da democracia. Então, parabéns pelo trabalho. Prazer estar com você. Obrigado, Paulo. Fazendo um alerta aqui ao público, é uma entrevista gravada, então a gente não pode interagir com superchats. Eu vou mostrar, Paulo, antes da gente começar a nossa entrevista, uma entrevista que você concedeu, acho que há um ano, mais ou menos, um ano atrás, a jornalista Daniela Pinheiro, que repercutiu muito, muitas pessoas compartilharam, que era essa aqui, ó: a elite exige de Lula posicionamentos irrelevantes, diz ex-banqueiro. Na verdade, foi uma entrevista publicada no dia 9 de julho de 2022, 6 meses, então, basicamente. E você, como representante da elite brasileira, fazia uma sinalização importante em direção ao presidente Lula no momento pré-eleitoral em que a elite tinha muita, como é que eu diria, muita cautela, na verdade, em assumir um posicionamento pró-Lula, mas também já queria se distanciar do bolsonarismo, né? Eu queria voltar a esse ponto para te perguntar o que te motivou a adotar uma posição pública em defesa do presidente Lula, quando muitos empresários eram muito cautelosos. Bom, nessa altura, se tinha vários grupos e debates, eu estava em alguns deles, eu acho que 3 deles, que estavam se debatendo aquela questão de a possibilidade de uma terceira via e tal. E começou a ficar claro para mim que essa possibilidade era muito mais um desejo do que uma realidade objetiva, né? Você não tinha naquela época, lá em junho, maio, nenhuma possibilidade disso acontecer. Esse era o primeiro ponto. Então, era uma coisa que não tinha objetividade. E o segundo ponto é que eu também comecei a questionar, inclusive dentro dos grupos, se essa busca da terceira via do nome para a necessidade que a gente tinha, se o presidente Lula não seria efetivamente esse nome, quer dizer, não era uma questão de uma escolha ser exclusão, mas se a gente ia precisar de uma pessoa que tivesse experiência política, capacidade de agregação, porque o cenário foi o que aconteceu de fato, pegar um país destruído, instituições destruídas, etc., qual é o nome que ia ter mais capacidade do que o presidente Lula para isso? Então, era o segundo ponto. Aí eu pensei, não faz sentido isso. Não só não tem um nome, por questões objetivas e pragmáticas, e o segundo ponto é que não vai ter nenhum nome que tenha mais capacidade do que o presidente Lula para enfrentar os desafios que vêm pela frente. Os desafios, aí quando eu disse aquela declaração, foi a discussão nessa época no grupo, era não, a gente tem que discutir a economia do século XXI, tem que discutir isso, etc. Claro que tem que discutir isso, mas na minha visão, e continuo achando, esse não era o principal desafio do governo 2023, 2026. O principal desafio era reconstituir as instituições, a institucionalidade, a relação entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, como tudo isso, ninguém tem mais capacidade para isso do que Lula. Então, assim, foi uma coisa que foi, não tem ninguém, e mesmo que tivesse, não tem ninguém que seja melhor do que ele. Então, uma coisa muito para dizer, não faz sentido esse debate. Eu achei que eu deveria colocar isso publicamente. Obviamente que eu tive que sair dos grupos, né, porque se os grupos estavam discutindo em terceira via, eu estava ali dizendo que a terceira via não existe. A via só tem uma, que é o... Então, foi uma coisa de, talvez, por ter esse engajamento político de muito tempo e ter esse olhar um pouco mais político para as questões. Uma leitura política da realidade de enxergar, então, no presidente Lula a única alternativa viável. Como é que você na sua opinião, por que viável, Leonardo, viável, e não só isso, viável e a melhor, não só porque é viável, para aquilo que a gente precisava, a melhor. Não é só o viável.
É a melhor também para quem precisava. Exatamente. Na sua opinião, como, dizendo assim, quer dizer, de uma maneira resumida, um representante da chamada elite brasileira, como é que se construiu um antipetismo tão radical nas elites brasileiras? Qual que é a interpretação que você dá a esse fenômeno? Essa é uma pergunta muito boa, Leonardo, porque eu convivo e convivi bastante, né, principalmente nesse período pré-eleitoral ano passado, essa coisa dos muitos grupos, debate, e o antipetismo é arraigado. É uma coisa que eu penso que é muito mais sociológico a explicação, e não é um antipetismo ou PT, é muito mais, na minha visão, ao que o Lula representa. Eu acho que é até mais forte ao Lula do que o anti-PT, tá? Pelo ser nordestino, pela origem. Então tem uma coisa ali de classes que é muito forte, né? O cara veio lá de Caeté, veio de Pernambuco, e hoje ele, enfim, presidente 2, 3 vezes. Então tem uma coisa ali de ranço de classe, especialmente com o Lula, que eu acho que só quem consegue explicar isso é uma coisa muito mais antropológica do que política. Realmente foge da minha... Porque politicamente não faz nenhum sentido para mim esse anti-lulismo, principalmente, que é fortíssimo. Eu acho que é uma coisa que tem que mergulhar aí na alma do Brasil para entender isso. Gessé, alguma coisa desse tipo. Não tem O Gessé racionalidade. que qualifica a elite brasileira como elite do atraso. E quando você vê, por exemplo, quer dizer, que esse fenômeno, quer dizer, conectado a um período de grande prosperidade econômica que foram os governos Lula. Os empresários não reconhecem esse período de prosperidade ou reconhecem e dizem, não, mas foi sorte, deu sorte, estava tudo pronto. Como é que você escutava entre os seus pares? Bom, eu acho que é preciso separar por níveis, né? A turma mais sofisticada, vamos dizer assim, de empresas maiores ou instituição financeira mais sofisticada, maiores, que tem muita relação com o mercado internacional, etc., tem uma visão até muito melhor do próprio Lula, né? Porque são influenciados com o mercado externo, que gosta muito do ex-presidente, e aí talvez tem menos o ranço que a gente está falando aqui, o pessoal mais sofisticado, vamos dizer, o creme de la creme, vamos dizer assim, das empresas, não só pessoais, mas as pessoas que estão em frente das maiores empresas com maior exposição internacional. O grande problema, quando você vai para os grandes empresários, mas que tem menos exposição no mercado internacional, etc., qual é... Não consegue ter uma linha de raciocínio muito lógica. Primeiro, tem uma mistura do que foi o mandato do presidente Lula com o mandato do presidente Dilma. Então, quando se cita o período, se mistura muito e diz que obviamente que houve uma dificuldade muito grande no período Dilma, e aí se mistura isso com o período Lula. Mas, como dizia McNamara, né, nas 11 lições dele, a racionalidade não vai nos salvar. Então, se você conseguir, você tem que querer tentar e puxar daí uma coisa racional, não é, porque se você começar a perguntar, a pessoa diz, não, a empresa foi bem, o banco, a corretora, mas teve o problema da Petrobras, mas teve Dilma, começa a misturar. Então, como não é de natureza, muitas vezes, racional, você não consegue ter uma discussão muito racional. Ou vai para o negócio do problema que houve com Petrobras, enfim, e mesmo que o negócio dele não tenha sido afetado, mas isso entra na justificativa. E, na sua opinião, como é que a elite brasileira aceitou uma figura tão tosca quanto o Jair Bolsonaro? Eu estou fazendo essas perguntas prévias para depois chegar na sua decisão, quer dizer, quando você decidiu sair do Brasil e morar em Portugal. Queria também ouvir uma interpretação sua sobre a ascensão do bolsonarismo nesse contexto de antipetismo arraigado. Como aceitou? Tem uma parte,
E aí você tem que separar, como eu disse, né? Tem aquela parte da elite mais sofisticada que está na frente das empresas maiores, do banco maiores, que a gente não pode dizer que eles aceitaram e se engajaram, né? Fazendo justiça, vamos dizer assim, ao pessoal mais globalizado, etc., tem impacto no mundo, do mundo neles como investidores, eu acho que o pessoal ficou um pouco reticente, então não é justo dizer que eles aceitaram. O grande empresário, mas que é mais local, brasileiro, etc., tem uma parte que tem identificação com eu diria, a pauta de costume, né? Eu até fui aqui em Portugal comentar na SIC aqui, que é a TV privada aqui, no jornal sobre no dia anterior à eleição, e eu disse lá no jornal só, a elite econômica não tem nenhum motivo para votar em Bolsonaro, a não ser a pauta de costumes. Se você fosse votar racionalmente, economicamente, é o melhor voto, a não ser se você for de um setor muito, tipo, mineração, gado ali, um negócio muito específico, não tem motivo. E, então, se você perguntar se o motivo tem um pedaço que aceitou pela identificação com essa coisa dos costumes, com essa perda de espaço, talvez. A maioria dessa elite são homens, brancos, então a perda de espaço da mulher, da minoria, do gay, enfim, eu estou perdendo meu espaço. Então tem um pedaço disso tem essa identificação que não é econômica, né, a falta de costume, e o segundo tem esses setores que são importantes no Brasil, né, que talvez viram ali uma oportunidade de desregulação, um pedaço da turma voltado para a agricultura, que não é muito exportador, mas que via aqui numa oportunidade de desregulação, etc. Então tem esses dois fatores, um fator do interesse econômico ali em alguns setores e tem muito do coisa do identificação. E Paulo Guedes passou um verniz na história no sentido de dizer, não, o Paulo Guedes vai ser o que vai segurar ele na pauta liberal, etc. Então, deu ali o motivo para quem tinha um pedaço que era muito identificação da falta de costume, uma justificativa mais racional econômica, mas que não existia, né? Ou seja, quer dizer, do ponto de vista racional, pela lógica econômica, nenhuma razão. Quando é que você toma a sua decisão de ir morar em Portugal, de sair do... Você achava que o ambiente brasileiro estava tóxico demais naquele período? Não? Qual foi a sua motivação, Paulo? A pandemia foi muito sofrida, assim, porque a gente tem uma filha que tem uma necessidade especial e tinha muito medo de exposição dela ao Covid, etc. A gente ficou muito isolado durante quase 2 anos, né? Então, isso pesou bastante, né? Foi um período difícil para a gente, o isolamento foi muito grande. Tomei a decisão no final de 2021, e aí executei em março, né? Eu tinha medo da reeleição de Bolsonaro, né? Eu tinha um medo grande de ter uma reeleição e o ambiente se desvincular de vez, né? Inclusive com direitos que envolviam aí a minha filha, ou eventualmente a pandemia não ser controlada e voltar com a nova onda e você ter de novo outro isolamento. Então teve essa série de fatores, foi medo de reeleição, medo de você ter uma volta da pandemia, e o ambiente estava muito difícil do ponto de vista de intolerância, não o Bolsonaro em si, mas toda aquela força que ele amalgamou em volta, né? E aí você chegou em Portugal, até vou compartilhar aqui com o pessoal. Você na verdade, criou em Portugal um dos restaurantes hoje mais prestigiados, que é o Cícero Bistrô, aqui, Gastronomia com Arte, que é um dos pontos de encontro também de muitos brasileiros, de intelectuais. Fala um pouco sobre esse empreendimento antes da gente voltar a falar sobre a questão da política brasileira. Eu sempre gostei de arte. Minha mãe teve em Recife, eu sou recifense, teve em Recife na década de 90 um escritório de arquitetura que também era galeria de arte. E aí, quando eu vim para cá, eu trouxe toda a coleção e assim, o artista que eu tenho mais na minha coleção é Cícero Dias, e comecei a pensar no que fazer.
antes de vir para cá, que eu vou chegar lá, o que é que eu vou fazer? Porque os meus 2 negócios que eu tenho no Brasil, eu sou pequeno investidor neles, minoritário. E aí me veio a ideia, disse, não, dá para fazer um restaurante em torno da coleção de arte, usando Cícero Dias como nome principal, e ele, a história dele era um artista, mas que também foi diplomata, também fazia uma coisa de defender o Brasil e tal. Então, isso é uma homenagem a ele, e ele, inclusive, trabalhou em Portugal, na embaixada brasileira como adido cultural, fugido da Segunda Guerra Mundial da França, que ele morava na época na França. Então, é meio que uma continuidade, é um espaço que é uma continuidade desse engajamento que eu tenho político, de fazer o debate, de pensar o Brasil, pensar a cultura, pensar a relação com a Europa, com Portugal, usando a arte como pano de fundo e o Cícero como um símbolo assim de um pernambucano que fez isso muito bem lá atrás, e eu acho que ele não tem o devido reconhecimento que deveria ter. Então é um pouco de prestar essa homenagem a ele, como eu tive a oportunidade de conhecê-lo um ano antes de morrer, e tenho essa admiração pelo trabalho artístico e pelo esse engajamento que ele sempre teve. Muito bom. E aí virou um ponto realmente assim também de convergência, né? Do pensamento brasileiro, quer dizer, é um local também para se pensar o Brasil. Em Portugal, Paulo, eu queria te perguntar, como é que você vê a elite brasileira, aqueles que se expatriaram, que vivem hoje em Portugal? Porque muitas pessoas que foram também tinham um pouco esse perfil bolsonarista, né? Que estavam, entre aspas, saindo do Brasil porque não dava mais aquele discurso. Como é que é o perfil dos brasileiros que você vê por aí hoje? Ou é muito diverso também? Queria pedir uma avaliação tua. Você tem muitos... isso é bem interessante também, porque quando as pessoas me perguntam isso, né, eu não saí do Brasil por nenhum daqueles motivos de violência, corrupção, não é nada disso, né? E a maioria das pessoas, uma grande parte dos brasileiros que estão aqui, tem esse motivo, e tem uma parte representativa que são bolsonaristas, que é interessante porque Portugal é meio que o antagonismo do que seria um mundo bolsonarista, né? Porque é um país que tem uma rede social enorme, enfim, vamos dizer assim, do ponto de vista político, até hoje é governado pelo Partido Socialista, e tem um Estado social, tem uma coisa bem... Então, assim, a elite que veio para cá brasileira tem uma elite cultural que está mais integrada na cidade até, e tem uma movimentação na cidade grande, muita gente da cultura do Brasil está aqui também. Agora a elite, vamos dizer, econômica, acabou que montou um microcosmo aqui. Tem muita gente que foi para Cascais, que é uma cidade aqui a 40 quilômetros de Lisboa, que meio que criou uns condomínios lá para brasileiro, é uma coisa meio, uma reprodução meio de Barra da Tijuca, assim, vamos dizer, né? Uma coisa que... Então, são pessoas que normalmente têm um pouca relacionamento com a cidade, vamos dizer, estão no mundo separado, né? Tem postura até que está construindo apenas para esse perfil do brasileiro. Então, pouca integração, eu diria, com a cidade, uma parte dessa elite. É interessante, quer dizer, que, como você fala, né? Quer dizer, tentando de alguma maneira reproduzir um padrão de vida dos condomínios, do isolamento que você encontra no Brasil. E era um pouco isso que você queria evitar também em Portugal, né? Quando você foi, né? Quer dizer, ter uma vida um pouco mais livre dessas barreiras, né? Como é que foi isso para você? A sua decisão também era um pouco, pelo menos pelo que eu via daquela entrevista do passado, era, na verdade, buscar para sua família uma vida sem bolhas, né? De certa maneira. Eu morava em São Paulo há 10 anos. São Paulo é uma cidade fantástica do ponto de vista de acesso à cultura, oportunidade e tudo, mas que vive numa bolha muito grande, né? Você tem pessoas em São Paulo que é casa, trabalho, clube, para praia e para montanha e tal, mas você pouco vive a cidade, né? Então era uma bolha muito grande. Um dos motivos de vir para cá foi esse, né? As crianças terem relações, enfim, poder ter uma transversalidade de relações e
Em São Paulo é mais, se vive, assim, a elite, numa bolha muito grande lá, né? Então, eu vim para Lisboa, moro no centro de Lisboa, na Avenida Liberdade, que seria o equivalente de São Paulo, meio, seja ali no, meio que vale a Anhangabaú, não tão assim, centro parecido ali, então uma coisa bem no centro, que vive muito português, é uma vida diferente, né, do ponto de vista do que a gente, do que é ali está acostumado em São Paulo, né, aqui não tem clube, só tem, mas essa turma está indo em Cascais, né, então uma sensação de liberdade muito maior. E, novamente, não é a questão da segurança. Eu morei em São Paulo 10 anos, eu digo isso, as pessoas acham que é mentira, mas eu não me sentia assim, tremendamente inseguro em São Paulo, não. Não me sentia. Eu acho que tem uma criação de sensação muito maior do que a realidade. Não é essa a sensação. A sensação que eu digo é mais de integrado na cidade, não é uma coisa que você precisa só ir para o mesmo lugar e sempre, etc. É uma sensação de que você vive, na verdade, uma vida pública, né? Quer dizer, como nas cidades normais, aí onde você está. Ô Paulo, e como é que você está vendo hoje, então, esse início de governo Lula que você apoiou, que você defendeu? Estamos com 45 dias. Há esse debate em torno, por exemplo, da independência do Banco Central. Toda vez que o Lula toma posições que alguns interpretam como mais radicais ou mais à esquerda, há uma gritaria muito grande. Como é que você está avaliando os primeiros 45 dias? Eu penso que o presidente e não podia ser diferente pela experiência dele, né? Ele acertou, assim, muito mais do que errou, não tem nem comparação, né? Ele teve aqui no Cícero em novembro, né, quando ele estava naquela parada do Egito, ele dormiu uma noite aqui em Portugal e almoçou lá no Cícero, né, numa mesa, e ficou lá umas 3 horas, falou muito. Ele estava, assim, eu me recordo dessa conversa, ele está fazendo exatamente o que ele disse lá do ponto de vista das prioridades e a animação dele, a prioridade com a economia, mas no sentido de rediscutir o papel do Estado. Ele falou muito disso, o Haddad estava também na mesa, o papel do Estado, o tamanho, como indutor não de investimento, enfim, o enfrentamento da questão da democracia, da defesa da democracia. Ele falou muito nisso aí. Então, assim, tudo que ele está fazendo agora, para mim, não é nenhuma surpresa, né? Eu vi e revi várias vezes o que ele debateu sobre o Banco Central. Eu não entendi que ele estava questionando a independência do Banco Central, vamos dizer assim. A independência, não é nem independência, né? Na verdade é uma autonomia administrativa, não é uma independência. O que eu vi que ele fez foi, número um, ele questionou se o atual presidente do Banco Central tem uma independência ideológica, ou política, melhor dizendo, em relação ao presidente, ou à força política do bolsonarismo. Essa é uma pergunta importante. Pelo menos para mim, deveria ser para todo mundo. Será que o presidente do Banco Central atual tem ou ele não se carimbou do ponto de vista político, porque foi votado vestido com a camisa do grupo, etc. Então, não quero saber se ele errou, acertou no que ele fez. Se ele se carimbou, é inadequado como presidente do Banco Central. Então, a primeira discussão que eu entendi que o presidente Lula foi essa, que eu acho que é importante se ter, né? Porque é ruim para o Banco Central, seja independente ou dependente, autônomo, ter um cara que tem uma coisa de torcida política, não é bom. O segundo ponto que ele fez, que eu entendi, foi levantar um debate, e ele é o mestre de levantar o debate no Brasil, né? Ninguém faz isso como ele, de qual é o papel, qual é a política de juros que a gente deve ter, que tem a ver com teto de gasto, endividamento, tudo isso. Então, eu não entendi que ele estava ali levantando o ponto se o Banco Central deve ou não perder a autonomia administrativa que existe hoje. Não entendi isso. Eu acho que ele levantou duas questões que são importantes. O primeiro o presidente do Banco Central atual é afastado politicamente de qualquer movimento, notadamente do bolsonarismo, para ter
uma autonomia política, ideológica, ou não? Não sei, tenho dúvida. Eu acho que tem que discutir isso. O segundo ponto é qual é a política de juros, gasto, esse pacote. Então, eu não vi ele discutir, aí eu quero tirar a independência do Banco Central. Não vi. Não vi. Então, Você tocou num ponto importante. De fato, ele discute se o presidente do Banco Central é efetivamente independente. E como é que você viu as reações do jornalismo econômico, da elite brasileira, até no grupo lá, Política Viva, que você participa, em relação a isso? Quer dizer, como se o Lula fosse desejar mais inflação? Quer dizer, você acha que há como é que eu diria, uma má vontade da elite brasileira em relação ao presidente Lula? como eu disse, não tenho dúvida, tem aquela parte da elite que eu falei que é representativa, eu não sei quantos por cento mas não é nem 10, nem 90. É muito grande, mas não é nem minoritária, nem 90%, mas é muito grande e não adianta, né? É sempre a visão negativa, a coisa que vai dar errado, que ele está fazendo radicalismo, etc. Então, vai uma discussão que é absolutamente, Leonardo, e eu vi você ponderando várias coisas no grupo, inclusive, acertadamente, que não são realidade, não é? Como eu falei, o presidente Lula, no que eu entendi e vi tudo que ele disse, não está dizendo que vai demitir nem quer tirar a autonomia administrativa, que se chama de independência, para ser mais fácil entender. Ele não discutiu isso. Então, a reação foi como se ele dissesse: eu vou demitir o presidente do Banco Central, eu vou tirar, eu vou botar o... Não é isso. Então, é um exagero muito grande, porque primeiro foi ele que falou, e aí vem toda essa reação que você bem colocou, né, do mal-estar. E o segundo ponto, eu acho que é um ponto de defesa, que o Lara Rezende toca muito bem nisso, que é muito difícil para quem sempre acreditou no negócio durante a vida toda aceitar rediscutir algumas verdades, né? Então é como se eu não quero discutir isso, porque senão vai aí é discutir a questão de juros, política de juros, papel do Estado, endividamento, etc. Que o Lara Rezende está fazendo isso, né? Eu não quero discutir isso, porque senão eu vou ficar 40 anos no meu passado, eu vou admitir que eu estava pregando a coisa errada. Então tem um pouco de defesa também, tem as duas coisas, né? Atacar porque é Lula e a reação, e a segunda, eu não quero rediscutir isso, porque eu vou passar 40 anos que eu estou fazendo só isso. Mas, assim, eu não vi nada que ele disse radical, acabar com autonomia, acabar com demissão. O que eu vi é um debate que existe. Você acabou de ser lançado agora, faz 15 dias, hoje faz 15 dias, o livro novo do que foi o editor do New York Times, o Wolff, e ele diz, o livro se chama A Democracia, a pessoa tem em inglês, eu anotei aqui, A Democracia, a Crise do Capitalismo Democrático. Martin Wolff, né, que foi editor. Isso, não, muito conhecido, Martin Wolff. E ele diz, o capitalismo democrático, que ele chama, está em crise porque, lançou agora, 1º de fevereiro, porque ele normalmente converge para criar oligopólios, né, empresas muito grandes, e isso vai matando a competitividade econômica, porque aumenta a desigualdade, diminui a possibilidade de mobilidade social. Então, isso está em crise, tem que ser rediscutido. O que o Lula está fazendo é um pouco essa discussão. Obviamente que a gente tem que entender, e aí é a elite que não quer o preconceito de Lula. É claro que o Lula está fazendo isso de uma forma mais simples. Primeiro porque ele não é Martin Wolff, né? Claro, do ponto de vista da formação econômica. Segundo, ele tem que falar para que todo mundo entenda, né? Martin Wolff faz uma palestra e entende 3 pessoas de 100. O Lula tem que falar um negócio. Mas o que ele está fazendo é isso. Vamos rediscutir qual é o papel disso aqui. Como é que a gente diminui a desigualdade? Isso tem a ver com juros, tem a ver com o papel do Estado. O livro de Martin Wolff é todo isso aí. Qual é o papel, como é que a gente melhora a competitividade. E a receita dele não é apenas a receita liberal, não, de
desregular, etc. É só ver lá no livro. Então, o que o Lula está fazendo é isso. Eu não vi nenhum ataque dele à autonomia do Banco Central, etc. E aí, se você me permitir, eu acho que a gente não deveria mudar a questão de autonomia do Banco Central, não por causa do presidente Lula, certo? Não porque eu tenho medo que ele bote um incompetente no Banco Central, não é isso. Eu acho que a gente não deve mudar, porque o bolsonarismo ensinou a gente que a gente precisa ter algumas normas, porque tem gente que não tem limite. Se a gente não tivesse isso, eu tenho receio que Bolsonaro podia ter demitido o Campos Neto há 3 meses da eleição e botado lá uma pistola qualquer desse aí, de um maluco desse que podia cortar o juro pela metade para ele ser reeleito. A gente viu que esse pessoal não tem limite. Viu na polícia da Rodovia Federal, viu com o ministro da Justiça que está preso. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que ele podia inventar um pistola desse, um coronel que fez economia, botar lá e por 2 meses você corta o juro, a população sempre podia ser reeleita. Então, eu acho que o bolsonarismo ensinou que a gente deve ter um pouco de cuidado com essas coisas, porque eles têm coragem de fazer coisas que ninguém até hoje teve. Você vê, então, o Lula, quer dizer, na verdade, como uma pessoa que está acertando na presidência, que tem um papel, vamos dizer assim, na construção de um capitalismo mais humano, mais solidário, e um papel na reconstrução das instituições brasileiras. Você enxerga, num futuro próximo, uma reconciliação entre o presidente Lula e a elite brasileira, não? Acredito que sim. Novamente, né? Pelo menos a maioria dele sim, vai ter essa parte que tem esse ranço, que aí tem o apoio por convicção mesmo de pessoal, o cara é extremista de direita, como tem no mundo todo, né? Não tem jeito. Mas eu acho que uma parte significativa dela, eu acho que tem uma chance, sim, porque já em 2002, 3, 4, 5, 6, a elite estava, de certa forma, apoiando o presidente. Quando eu falo elite, pelo menos a maioria dela, né? Estava apoiando o presidente Lula. Eu vejo, sim, que tem uma chance de reconciliação de uma parte importante, que não é essa parte rançosa. Acho que o presidente desejaria isso, porque ele é um homem que entende que é importante, como presidente, ter essas forças econômicas alinhadas com ele, etc. E eu vi muito barulho, né, muita espuma nesse negócio aí do Banco Central, mas de concreto não vi que isso aí, vamos dizer assim, acho que a Haddad falou até hoje, uma coisa assim, tipo, esses meninos que operam a bolsa ficam muito nervosos com qualquer coisa. Então, tem um pouco por aí, né? Quer dizer, eu acho que o pessoal mais experiente e tal não teve esse medo que está se falando na imprensa normal, econômica, que também faz isso muito com repercussão desse mercado mais jovem, vamos dizer assim. Não, é importante, Paulo, você colocar isso, quer dizer, esse processo de reconciliação em curso. E você vê, por exemplo, nesse futuro também uma elite mais progressista no Brasil, disposta, por exemplo, eventualmente a aceitar tributação sobre grandes fortunas, tributação sobre dividendos, uma sociedade com mais distribuição de renda? Isso aí aí eu diria que é uma parcela menor da elite, né? Porque aí tem a ver com aquela coisa que o Gessé fala aí do porquê tem um pedaço grande desse ranço, né? Eu acho que a gente tem que separar aqui. Eu acho que pode ter uma reconciliação, mas a reconciliação tática, porque vai se perceber, na minha opinião, que o mandato do presidente Lula vai ser positiva para o país, e, enfim, que não, essa coisa aí que não vai ter uma coisa que seja negativa para o país e, obviamente, negativa para as empresas, etc. Mas uma reconciliação
isso não seria uma reconciliação, né? Essa coisa de virar uma elite progressista não seria uma reconciliação, né? Seria uma transformação, né? Eu acho que reconciliação tática política, sim. Transformação é outro patamar. Aí não é um governo de 4 anos, né? Aí são algumas décadas de transformação, né? Aí eu acho difícil, assim, para a maioria, né? Para a maioria, né? Exatamente. Pode ser uma reconciliação tática, como você falou. E o bolsonarismo? Você acha que o bolsonarismo é uma página virada na história do Brasil? De jeito nenhum. Eu vejo gente tratando como página virada, de jeito nenhum. Até o pessoal do jornal falando, não, de forma nenhuma. A força política, hoje, a maior força política da oposição só tem ele, né? O bolsonarismo, né? Então, de jeito nenhum é página virada. Tem que se ter muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque isso a gente tem que fazer tudo para esse mandato do presidente Lula dar certo, né? Porque é muito difícil, muito improvável, mas não é impossível para mim um retorno, obviamente se for uma coisa tragédia, claro, que não vai ser de forma nenhuma, mas de página virada de forma nenhuma. E você vê espaço para uma reconstrução da chamada terceira via ou de uma vamos dizer assim, não digo nem terceira via, mas assim, o que alguns chamam de centro, que era, na visão de alguns, representado pelo PSDB, você vê a emergência de uma direita mais moderada ou não? Veja, nada indica isso, né? Você tem hoje uma briga pelo espólio para ver quem é o sucessor de Bolsonaro, né? Na disputa Mourão, Tarcísio, Zema. Quem é que está com hoje eu não vejo, né? E eu acho que aí o ministro Gilmar Mendes está certo e se falou muito no almoço, o ministro estava, essa questão da rede social. A rede social tem um papel fundamental para essa polarização. Polarização é uma palavra horrível, porque polarização em si não é ruim, todo lugar é polarizado, nos Estados Unidos, mas polarizado entre duas forças democráticas não tem nenhum problema. Mas essa radicalização que é muito exprimida, especialmente na rede social pela extrema-direita, a rede social tem um papel muito importante. Então, é meio que com as redes sociais ficou difícil para essa turma do centro-direita existir. E não é só Brasil, não estou vendo aqui em Portugal, é exatamente igual. O Christian teve lá, fez uma palestra no Cícero, há 15 dias atrás, com a imprensa portuguesa, o Leonardo, mas é exato. O PSD, que era o PSDB daqui, vamos dizer, o CDS, que era meio que o União Brasil, assim, acabou-se tudo, e hoje só tem o Chega, que está crescendo, que é meio o bolsonarismo daqui, e uma Iniciativa Liberal, que é meio novo, parecido assim, que também daqui a pouco eu acho que vai morrer. Então, em todo lugar, como esse pessoal da extrema-direita aprendeu a usar as redes, não só aprendeu, como não tem nenhum limite, eles capturaram todo esse voto. Então, e não tem muita solução. É o que eu até disse no almoço. Ó, se não tiver regulação, não tem jeito, porque a forma deles capturar a atenção, você não consegue fazer se não for dentro desse... Semana passada aqui essa semana o Chega disse que teve um escândalo aqui na Igreja Católica, o Chega chegou com a proposta, botou nas redes sociais, castração dos padres que estavam envolvidos em crime sexual. Quer dizer, como é que você faz isso? Nada chama mais atenção do que isso nas redes. Mas só consegue fazer isso quem é um cara extremista de direita e tem a coragem de fazer uma coisa dessa, que não tem limite de nada, né, de civilizatório e tal. Então, quem é que furaria essa bolha e recuperaria esse voto da centro-direita no Brasil
com esse funcionamento de rede, hoje, ninguém. Não, e você tocou no ponto central, porque vou até compartilhar uma matéria aqui, que foi uma fala feita pelo Gilmar Mendes sobre o 8 de janeiro no Brasil. Aqui, ó, ele disse assim: Gilmar defende responsabilizar redes sociais por discursos de ódio e fake news que culminaram nos atos terroristas de 8 de janeiro. Sem essa regulação das grandes plataformas digitais, as chamadas Big Techs, para coibir esse tipo de discurso, não vai ser possível, porque antes você tinha uma mídia, os mediadores da comunicação, que freavam o extremismo. Agora a comunicação se dá de forma direta. Eu acho que o Gilmar aí trouxe um ponto relevante, não sei se você concorda com a colocação dele. Totalmente. O ministro está coberto, ele falou inclusive isso no almoço, ele está coberto de razão. Se você não enxugar gelo, se você não tiver a regulação de responsabilização das plataformas, que sabem todos quem são os disseminadores, eles sabem tudo isso, claro que eles sabem, né? Eles mapeiam toda essa rede, tem um Doppler 24 horas da rede, então, eles sabem. Se ele não for responsabilizado, essa armadilha do extremismo, e aí é uma coisa bastante interessante que eu fico pensando assim, o Leonardo, que é notadamente um cidadão, vamos dizer assim, muito mais à esquerda, ele estaria defendendo uma coisa que é para salvar o centro-direita, não deixar ele morrer, porque senão a extrema-direita toma conta e é ruim para todo mundo. Mas no fundo é isso, tá entendendo? Se todo mundo se unir, a extrema-direita vai nadar de braçada e come a direita e o centro e começa a ser uma ameaça, inclusive, para a esquerda, na medida como a gente mostrou que viu que era com o bolsonarismo. Né? Porque ter vamos dizer assim, o poder ser cíclico, direita racional com esquerda nacional, é bom para o país em vários sentidos. Os Estados Unidos mostra isso, porque a esquerda trabalha muito mais alguns setores, a direita, em alguns momentos, tem algumas propostas, em alguns momentos mais interessantes. Esse ciclo de poder é interessante, mas quando você bota no meio a extrema-direita, que é, na verdade, reacionária, destruidora das instituições, é ruim para todo mundo, inclusive para a esquerda. Então, exatamente. Não, a esquerda ela tem base social, né? Por isso mesmo que ela voltou ao poder no Brasil e principalmente, quer dizer, tendo uma liderança como o presidente Lula. A extrema-direita construiu uma base social a partir da falta total de limite na comunicação. E com isso, o chamado centro ou a direita civilizada, vamos dizer assim, foi desaparecendo. Lá atrás, nos Estados Unidos, a Hillary Clinton, que foi alvo do Donald Trump, ela chegou a responsabilizar diretamente Facebook, essas grandes plataformas, pela erosão da democracia nos Estados Unidos. Paulo, queria te perguntar como é que você viu a viagem do presidente Lula aos Estados Unidos, especialmente quando o presidente Joe Biden disse que ele e Lula agora são parceiros na luta democrática. Para mim foi fantástico para o Brasil a viagem, aí volta ao ponto, né? Quer dizer, o principal desafio dessa presidência é estabilizar a democracia no Brasil, reconstruir as pontes dos internamente com os poderes e reconstruir a ponte do Brasil com o mundo. Né? Então, a viagem do presidente Lula, para mim, foi assim, simbolicamente muito importante, né? O presidente Biden, e você viu aquela coletiva que ele deu, não é coletiva, mas quando ele estava sentado com o Biden ali, e ele falou naqueles 3 pontos importantes: meio ambiente, democracia, sem ter nenhum papel ali, tendo um controle do ponto de vista do discurso na sala ali. O Biden até brincou com ele quando ele falou, o outro lado construiu uma coisa só baseada na mentira e tal, e o Biden disse, isso é familiar, falando do Trump, né? Então, assim, para mim, essa viagem e a aliança com os Estados Unidos estratégica, que não é uma aliança só comercial, é muito mais profunda que isso, né? Os Estados Unidos é peça fundamental
na estabilização da democracia do mundo. A gente pode ter... eu sei que as pessoas mais à esquerda têm uma crítica muito mais forte aos Estados Unidos, mas o fato é que se a gente tiver nos Estados Unidos um personagem feito Trump ou um seguidor dele, a desestabilização para a economia mundial e para as democracias do mundo é muito, muito grave. Se tivesse Trump no lugar de Biden, eu tenho dúvidas se aquele golpe não ia ter outro desfecho, ou se ia ser muito mais difícil, né? Então, essa aliança do Lula e esse é fundamental, quer dizer, para dizer, a gente está no mesmo barco aqui de defender a democracia e a questão dessa democracia liberal, né, que é o que os Estados Unidos e o Brasil têm, é de fundamental importância, fundamental, e muito bem recebida pela mídia, por investidores, por todo mundo, né? O presidente Lula vai a Portugal, vai à África, vai à China. Como é que o presidente Lula é visto, na sua opinião, entre os líderes europeus? Também como uma esperança aí para sustentar essa democracia? Não só assim, ele é visto como... Eu hoje tive um almoço lá no Cícero com o pessoal da Associação de Imprensa Internacional, ia ser amanhã, a gente mudou para hoje. E assim, é visto como um dos grandes líderes mundiais, sem dúvida, né? Quer dizer, você tem Biden, basicamente Biden, Lula, porque o Macron, obviamente pela idade dele, não tem ainda a estatura dos dois, né? Então, é visto como um dos dois grandes líderes mundiais, e que tem um papel importantíssimo nessa questão de estabilizar a economia e botar no debate, porque, como eu disse, esse medo do extremismo, que é aqui em Portugal, na Alemanha, a Alemanha teve agora, em dezembro... Pessoas presas por tentativa de golpe de Estado. Você tinha lá um correspondente alemão, você parecia que estava falando com um correspondente brasileiro. Medo, então, é visto como uma pessoa que está falando a coisa certa, está botando o dedo no lugar certo da ferida, de discutir rede social, etc. E é como uma das duas vozes, eu diria até uma voz que na Europa é visto muito mais como próxima do que o Biden. Obviamente que o Biden tem mais poder, mas o Biden fica muito mais emiscuído das coisas americanas, que é muito maior, né? Então, o Lula é visto como uma pessoa que pode ajudar muito nesse processo na Europa. Então, e a visão isso é a visão da imprensa, a visão do líder europeu, a visão do empresário, do investidor europeu em relação a Lula é muito positiva, né? Muito positiva. Do ponto de vista de perspectiva, tem a lembrança e tal. E aí, voltando à questão eu fico com medo desse ruído, sabe, Leonardo? Porque, por exemplo, Leonardo, teve esse ruído essa semana eu passei 2 dias explicando a amigos aqui, tenho muito contato na Inglaterra, enfim, de investidor, que eu morei um ano lá em 2016, que o presidente não está falando em acabar a independência do Banco Central, ou acabar a autonomia do Banco Central. Então, a gente tem que ter cuidado disso, até como comunica isso, sabe? Porque o próprio Lara Rezende falou lá no Canal Livre, né, que ele, pessoalmente, não é a favor de acabar a independência. Eu também não sou. E aí eu acho que a forma que foi comunicada parecia que Lula estava querendo isso. Então, você acaba comprando inimigos ou ruídos que são desnecessários. E aí eu falei para todo mundo, assim, ó, o presidente Lula não falou em acabar. Não é isso a discussão que está. A discussão é aquela que eu falei. Ele é independente do ponto de vista ideológico e qual é a política que a gente tem de juros e gastos. A gente tem que ter muito cuidado com isso para não ter esse ruído. Foi o primeiro ruído que eu vi até agora, mas foi um ruído muito criado pela imprensa e menos pelo presidente Lula, que não falou disso. Não, e hoje a leitura que está sendo feita é que o presidente Lula venceu esse debate, que essa discussão precisava ser aberta, até porque a taxa de juros do Brasil é a mais alta do mundo, né? Aliás, eu queria te perguntar sobre isso, a gente já está caminhando para o fim aqui, Paulo. Como é que você vê esse fato de muitas pessoas no Brasil, das elites, se acostumarem a viver dos rendimentos de aplicações financeiras e não propriamente do trabalho? Isso obviamente que não é positivo para a economia, né? Porque o ideal é que você tenha
um incentivo ao investimento de fato, né? Não é a compra do título financeiro, que é importante também, né? Então, é claro que isso cria um viés negativo. Com a taxa de juros alta, muitos investimentos que poderiam ser atrativos acabam não sendo atrativos, porque você compara sempre, né? O investimento tem lá a concessão de uma conta, quanto é que ela vai dar no ano? É 10%? Ah, não vou fazer não, porque eu vou aplicar aqui no Tesouro que tem 13,5%. Então, não tenho dúvida que cria um ambiente de negócio negativo. Para os empresários que estão no setor produtivo, de fato, não é uma coisa positiva, quer dizer, se eu pegar aí, certamente tem uma divisão entre a turma no mercado financeiro e a turma de empreendedor que gostaria de uma taxa de juros menor. Então, é um debate que precisa ser feito. E o que eu expliquei duas coisas que eu expliquei à turma aqui de investidor fora. O presidente Lula não quer acabar com a autonomia do Banco Central, não quer demitir o cara, ele quer, outro debate será que ele é independente do mundo de político? Isso é um debate que precisa ser feito. O outro debate que ele está querendo fazer no Brasil é por que a taxa é alta? Vamos discutir. Ele não vai fazer canetada ao baixar a taxa, que é outra coisa que também a gente tem que ter cuidado no debate. Ele está trazendo um debate que quem está falando é André Lara Rezende, são pessoas que têm um currículo para falar isso. Quer dizer, o debate da taxa de juros no Brasil não é o debate da cloroquina, vamos dizer assim, que tinha o mundo científico todo falando que não funcionava, e tinha o Didier lá da França, que era um maluco que foi inclusive processado pelo Ministério Público francês porque disse que a cloroquina funcionava. Não é isso, né? Você tem economistas sérios de um lado dizendo que não deveria baixar e economistas sérios de um lado dizendo que deveria baixar. Então, é um debate que tem mérito a acontecer, não é nada... quando você fala isso, as pessoas entendem. Então, ele é um homem de debate, né? A carreira dele foi fazer debate e ele propôs esse debate que tem legitimidade, não é o debate de duas pessoas, aquela brincadeira, um é formado em Harvard e o outro é o youtuber que faz cerveja. Não é como a gente brinca aqui dizendo dos economistas de Facebook, né? Porque tem muito economista de Facebook. Não. Os economistas da escola austríaca formados no Facebook aqui. Mais Mises, menos Marx, vamos dizer assim. É um debate que está colocado e tem mérito a acontecer. É isso. Paulo, vou colocar aqui mais uma vez, então, colocar aqui para quem for a Portugal, quem estiver em Lisboa, Cícero Bistrô Gastronomia com Arte, que não é só restaurante, é restaurante e galeria de arte também. Galeria. Muito tem bom. Um painel lá do São João do Pernambuco, tem muita obra de artistas brasileiros e tem uma obra de um artista francês, mas a maioria é brasileiro. Muito bom. Obrigado pela entrevista, um prazer falar com você. Obrigado, Leonardo. E muito bom. E só uma coisa, e fala um pouco mais sobre como é que tem sido Política Viva, né? Que é um grupo realmente muito... tem muita gente mais da centro-esquerda, da centro-direita também. Como é que você tem visto o choque de posições ali dentro? O Política Viva passou por um processo de amadurecimento muito grande nos últimos anos. Rosângela liderando, e ela foi liderando esse processo. A gente teve uma decisão que primeiro, como é um grupo que tem muito debate no WhatsApp, a gente teve uma decisão que não ia aceitar fake news, até porque se a gente é a favor de democracia e das instituições, etc., a gente tomou essa decisão. E isso foi um filtro muito importante, Leonardo. E eu defendo sempre isso, a todo mundo que está em debate, etc. A pandemia permitiu isso, né? Quer dizer, a gente teve um processo que muita gente foi retirada do grupo, porque a gente não aceitava aquela circulação de fake news da vacina, da cloroquina, etc. E continuando aceitando hoje, a pessoa suspensa e tal. Então, isso mostra, primeiro, que se você tiver seriedade, consegue ter um debate que saia disso. Então, esse é o primeiro ponto, né? A maturidade. Eu até digo isso com um certo orgulho, que a gente
convidou para se retirar do grupo lá em 2018, antes da eleição, o Fábio, que virou secretário de comunicações lá do governo Bolsonaro, que era do grupo, mas que tinha um tipo de engajamento lá que não era o tipo de notícia que a gente queria, né? E outras pessoas, né? Então, teve esse processo de amadurecimento. E a segunda coisa que a gente nota muito é que as pessoas começam a querer discutir, sabendo desse ambiente, né? Elas começam a ter muito mais cuidado do que posta e discute, né? E acaba que melhorou muito o debate. Qualifica. É muito interessante. É um ambiente qualificado de debate, é um laboratório de convivência democrática, na verdade. E com ação, né? É meio que todo mundo me pergunta, mas funciona a moderação nas redes sociais? Claro que funciona. A gente que não é o Google conseguiu funcionar, a Rosângela conseguiu funcionar. Imagina o Google, que tem bilhões. Claro que funciona. Claro que você consegue ter instrumentos para moderar aquilo e dizer, isso não pode, isso pode ser fake news, onde é que você viu isso, etc. Então, a qualificação do debate tornou-se muito, muito melhor, né? O outro ponto é que as pessoas, como tem esse ambiente assim, essa coisa do ranço, por exemplo, especificamente anti-Lula, fica um pouco fora de contexto, fora de tom, né? Tem gente lá que a gente sabe que não gosta do presidente Lula, mas até a forma de se expressar começa a ficar mais cuidadosa, porque não é aquele vale tudo de internet. Então, eu fiquei animado vendo esse experimento aí que durou. A gente adotou essa política tem uns 3 anos e melhorou bastante. Muito bom. Obrigado, Paulo, então, mais uma vez. E até a próxima oportunidade aí. Valeu. Espero você aqui. Um abraço. Obrigado. Obrigado.